Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um devocional diário da Primeira Igreja Batista de Belo Horizonte. Eu sou Ednei Quintão e tem sido um tempo precioso podermos estudar a Palavra de Deus. Durante todo esse ano, temos nos aprofundado no Novo Testamento e no momento estamos na carta de Paulo aos Gálatas, onde já vimos que nos ensina muito que não devemos trocar a fé pela confiança em obra alguma. Nessa carta, Paulo ensina que a justificação vem pela nossa fé, como exemplo de Abraão. Paulo fala que a lei teve o papel de nos conduzir até Cristo, mas a salvação vem pela fé. E hoje iniciaremos o capítulo 4, onde vamos ver do versículo 1 ao 7, que Paulo continua a comparação da lei com a condição de imaturidade. Ele explica que antes de Cristo éramos como herdeiros menores de idade. Embora donos de tudo, ainda estávamos sem liberdade alguma. Da mesma forma, nós estávamos escravizados aos princípios desse mundo, até que Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, sob a lei, para nos redimir. Por meio de Jesus, recebemos a adoção como filhos de Deus. Como prova dessa adoção, Deus enviou seu Filho aos nossos corações, ao qual clama por ele, nosso Pai. Agora, não somos mais escravos, mas somos filhos. E sendo filhos, também somos herdeiros de Deus por meio de Cristo Jesus. Paulo nos mostra que antes de conhecermos a Cristo, éramos como crianças sobre uma tutela, presos a regras e costumes, sem acesso pleno à herança. Mas com a vinda de Jesus fomos libertos e adotados como filhos de Deus. Agora temos o Espírito Santo habitando em nós e podemos clamar Deus como Pai. Essa passagem nos convida a viver com a segurança de quem é amado, aceito e herdeiro das promessas de Deus, não como escravos da religiosidade, mas como os filhos livres pela graça. E ele continua, dos versos 8 ao 20, lembrando aos Gálatas que antes de conhecerem a Deus, eles eram escravos de falsos deuses, mas se espanta por estarem voltando a práticas religiosas fracas e inúteis, como guardar dias e festas. Ele apela com carinho, lembrando da boa relação que tinham quando lhes pregou o Evangelho, mesmo ele estando doente. Paulo se entristece por ver que eles estão sendo influenciados por falsos mestres e expressa seu desejo de estar presente para orientá-los com amor. Isso serve de advertência para a nossa atualidade, onde não basta abandonar o pecado se acabamos presos a um sistema religioso que nos afasta da graça de Deus. Paulo mostra que não há verdadeira liberdade fora de Cristo Jesus, nem na idolatria, nem na religião sem fé. Ele destaca o valor do relacionamento sincero e pastoral. Lembra do amor com que os Gálatas o receberam e lamenta por vê-lo se afastando. Isso nos lembra que a caminhada cristã é vivida em comunidade, com cuidado mútuo e verdadeiro, mesmo quando ela dói. E vamos ver aqui dos versículos 21 a 31, que Paulo conclui o capítulo usando a história de Abraão, Sara e Agar para fazer uma analogia. Agar, que era a escrava de Sara, representa a aliança que Deus fez com o povo no Sinai, que é a lei de Moisés. E o seu filho Ismael representa os que nascem segundo a carne, ou seja, pelo esforço humano. Sara, por outro lado, representa a aliança da promessa e o seu filho Isaque simboliza
os que nascem segundo o Espírito, por meio da promessa de Deus. Paulo diz que, assim como Ismael perseguiu Isaque, os filhos da carne, que defendem a lei, perseguem os da promessa, os que vivem pela fé. Mas ele conclui com firmeza: nós não somos filhos da escrava, mas da livre. Ou seja, somos livres pela promessa de Deus, não escravos da lei, não escravos, meus irmãos, de nenhuma religiosidade, de nenhuma doutrina. Meus irmãos, precisamos viver como os filhos das promessas, não como escravos de religião alguma, entendendo que em Cristo somos livres, não para viver sem direção, mas para viver pela fé, guiados pelo Espírito Santo, e não por regras que tentam substituir a graça de Deus. Talvez você precise romper com crenças ou hábitos que te mantêm preso, seja um legalismo, seja a culpa, seja a comparação com os outros. Você é filho da promessa. Não viva como se fosse escravo. Você não precisa merecer o amor de Deus. Ele já te fez livre em Cristo. Que Deus te abençoe e até amanhã.